capítulo 8 da série O Império Romano contado pela Ali. E hoje vocês vão descobrir o que aconteceu com Júlio César depois que ele saiu do Egito. Ele voltou para Roma em 46 a.C., mas a Guerra Civil ainda não tinha terminado. Por quê? Os aliados de Pompeu e os filhos de Pompeu, que estavam lá na Espanha, queriam se vingar do Júlio César e queriam lutar para manter a República Romana. Eles achavam que o Júlio César estava destruindo a República Romana. O Júlio César, sem alternativa, teve que sair para enfrentar os aliados de Pompeu e os filhos de Pompeu lá na Espanha. Em março-abril de 45 a.C., o Júlio César vai encontrar com esses adversários. Vai acontecer a Batalha de Munda, no sul da Espanha. Nessa batalha, o Júlio César lutou corpo a corpo com os adversários. Aliás, era uma das características do Júlio César nas batalhas, que ele não ficava de longe só mandando os soldados dele lutarem. Ele mesmo entrava no campo de batalha e lutava com tudo. O Júlio César vence a Batalha de Munda e finalmente, em 45 a.C., ele voltou para Roma. E quando ele voltou desta batalha, ele vai triunfar, ou seja, ele vai comemorar todas as vitórias que ele realizou durante essas campanhas militares, inclusive a vitória na Batalha de Munda contra os aliados de Pompeu e os filhos de Pompeu. Dizem que isso foi um grande erro do Júlio César, porque dessa forma ele estava contando vantagem, ele estava dizendo que venceu os próprios romanos. Isso causou um grande desconforto com o Júlio César e os senadores, mas foi o que ele fez. Dizem que ele deveria ter tirado vantagem da vitória na Gália, por exemplo, que tinha sido uma grande vitória, mas não precisava dizer que tinha vencido dos próprios romanos. E neste momento, ele também vai se autonomear ditador vitalício. Lembrando aqui uma coisa, que na antiga República Romana, o cargo de ditador era um cargo que existia. Era possível, em determinado momento, em determinada situação, ser nomeado um ditador. Um exemplo disso foi o Sila, que foi nomeado ditador, foi quando Júlio César teve que fugir de Roma, lembra? E o Júlio César vai se nomear com esse cargo de forma vitalícia. Isso sim era bastante estranho aos ouvidos da República Romana, porque isso dava a entender que o Júlio César estava querendo virar um rei, queria transformar a República numa monarquia. Então isso também causou um outro desconforto com os senadores. Agora falando um pouquinho sobre o que o Júlio César fez no período que ele estava em Roma e no período que ele estava fora de Roma. Uma das coisas que foi bastante importante que ele aprendeu lá no Egito, no tempo que ele estava lá em Alexandria junto com a Cleópatra, aliás, o flerte dele com a Cleópatra, o caso que ele teve com a Cleópatra, é até secundário se a gente for pensar nas outras modificações e coisas interessantes que o Júlio César fez em Roma, para Roma, depois que ele voltou do Egito. Ele lá no Egito, com certeza teve contato com muitos astrônomos, com muitos estudiosos lá na Biblioteca de Alexandria, lá onde se estudava muito. Alexandria era um centro de conhecimento. E o Júlio César resolve reorganizar o calendário romano. O calendário romano estava completamente errado e o Júlio César se deu conta disso e ele vai criar o chamado calendário juliano. O que ele faz? Ele vai dar 365 dias para o ano para ajustar todos os erros. O calendário antigo romano tinha 355 dias. E ele vai criar mais uma coisa ainda, ele vai criar o ano bissexto, colocando um dia a mais a cada 4 anos no mês de fevereiro. Olha só, gente, o calendário, o ano bissexto, existe desde a época do Júlio César. E ele faz isso. Esse calendário do Júlio César permaneceu o mesmo até 1582, quando o Papa Gregório XIII viu que estava com um problema, que mesmo
essa mudança que o Júlio César fez ainda foi acumulando erro no calendário. E o Papa Gregório XIII viu que esse erro estava grande demais e reestruturou novamente o calendário. Por isso que hoje nós usamos o chamado calendário gregoriano, que tem origem no nome do Papa Gregório XIII. Bom, e a Cleópatra? O que aconteceu com a Cleópatra? Ela veio para cá também, gente. Ela veio para Roma e isso causou até um desconforto com a esposa do Júlio César. Por quê? Pensem o seguinte, para os romanos não tinha problema separar, casar com outra mulher. Não tinha problema. Só que a Cleópatra, ela era a rainha, a faraó do Egito, de outra civilização. O Egito não fazia parte de Roma ainda. Então, isso era bastante complicado para a cabeça dos romanos. O Júlio César ia deixar o casamento dele com uma romana para casar com a rainha de outra civilização. Complicado. Ele não podia fazer isso. Ele tinha que ver como é que ele ia ajustar isso. Na cabeça da Cleópatra, isso era o golpe perfeito, vamos dizer assim, porque a ideia dela era juntar as duas civilizações, a civilização egípcia com a civilização romana. E o Júlio César, o que ele faz? Ele vai colocar a Cleópatra para morar no Orte de Cesare, Orte de César. O que era isso, gente? Orte era uma casa, como se fosse uma casa de campo na antiga Roma. Uma casa enorme, com um palácio grande, com muitos jardins, com muito verde. Pense numa casa de campo mesmo. E aqui em Roma, sabe aonde? Na região onde hoje é o Trastevere. Sim, gente, a nossa Cleópatra veio para Roma e morou no Trastevere com ela e o filho deles, o Cesariano. Acontece que a Cleópatra não vai poder ficar aqui muito tempo. Por que será? Conto para vocês amanhã o que aconteceu, que amanhã nós vamos descobrir por que o Júlio César foi assassinado e o que aconteceu com a Cleópatra depois do assassinato do Júlio César. Vejo vocês amanhã.